Passaporte África está de volta e agora eu conto qual é a defesa mais vazada das Copas. É a Alemanha, rapaz. Logo a Alemanha, conhecida pela defesa sólida, pelos grandes goleiros. Pois é, mas essa cena aí já se repetiu 112 vezes. O Brasil só sofreu 84 gols, com o mesmo número de jogos da Alemanha. É um amarelo quase dourado, né? Afinal, são 5 títulos mundiais, coisa que não é para qualquer país, não. O privilégio é nosso. São milhões em campo, não só pelo talento dos nossos jogadores com a bola nos pés, não, mas principalmente por tudo que eles representam e também pelo que eles vestem. Ano de Copa e os manequins das lojas se vestem com os novos uniformes das seleções de mais destaque. A oferta transcende a nacionalidade do freguês. Algumas camisas até têm um valor estético, mas a compra normalmente tem uma outra motivação. Na hora de decidir, existem várias razões, de simpatia, a associação com a vitória, o sucesso. E aí, a camisa da seleção tem justificadamente uma cor amarelo-ouro. Vale muito. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, tem uma explicação. Nós somos a segunda seleção de todas os outros países. Vários países vão se incorporando à nossa torcida à medida que o Brasil vai indo. Com tantos jogadores brasileiros espalhados pelo mundo, nosso futebol e a seleção têm mesmo uma dimensão tão internacional que fazem com que muitos anunciantes queiram se associar com a Canarinha. E essa é uma história de extraordinário e rápido êxito. Ricardo Teixeira mostra os documentos com os valores de quanto a CBF recebia de patrocínio quando ele virou presidente em 1989. Eram 265 mil dólares de uma empresa de material esportivo. Na Copa de 90, na Itália, veio o primeiro patrocínio de um produto extracampo, e o primeiro $1 milhão. Hoje é necessário uma máquina de calcular. São 10 empresas das maiores, pagando 98 milhões de dólares por ano para a CBF. Tudo ficou mais profissional e, portanto, mais rentável. A diferença de grana é quase de 1 para 40 em pouco mais de 20 anos. Mas essa história é ainda mais impressionante quando se compara com a última Copa. Um time que chega à Alemanha como campeão, com estrelas como Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Ainda assim, em 2006, a CBF só tinha 3 patrocinadores. Hoje são 10. O ônibus da seleção em breve vai parecer um carro de Fórmula 1 e com bem mais espaço. Como tudo aconteceu? Eu te diria que isso começou a acontecer ali por volta de 96, 97. Foi quando a gente iniciou esse processo de grandes patrocinadores. Foi quando veio o primeiro grande patrocinador da área de camisa e depois um outro detalhe importante, o aumento da visibilidade através da televisão. Quer dizer, quando vocês colocam o produto, no caso a seleção brasileira, vocês tiveram essa elevação de valores em tudo. Vocês tiveram na seleção, vocês tiveram nos clubes. A força da televisão que levou muito esse aumento da parte de merchandising. E o Brasil, principalmente, foi muito beneficiado nisso aí, porque nós fomos campeões em 94, fomos à final em 98, vice-campeões, e fomos campeões em 2002. Quer dizer, sequencialmente, nós em 3 anos estivemos na final. E para o jogador, quanto rende a seleção? No nosso país, o garoto propaganda tem um teste simples para se credenciar para a função. Ainda mais em ano de Copa, ou ele é da seleção brasileira, ou ele está fora desse jogo. Os modelos vão mudando, mas o uniforme não. A camisa amarela é o passaporte que, no futebol, carimba a ligação entre publicidade e qualidade. Romário explica como uma atuação marcante na seleção coloca o jogador na vitrine. Para mim, essas portas se abriram depois daquele jogo Brasil e Uruguai no Maracanã, último jogo das eliminatórias da Copa do Mundo de 94. Até então, o mundo do futebol explorava mais a imagem de ídolos bem comportados, como Zico ou Raí. Mas a sociedade foi ficando mais tolerante e o mercado se abriu também para outros, mais polêmicos. O lado rebelde meu e de outros também tem sempre esse lado positivo. Mas essa é uma aposta arriscada. Adriano, por exemplo, não perdeu só a ida para a Copa. Perdeu muito dinheiro com um comportamento que não convenceu nem a Dunga, nem aos anunciantes. Mas mesmo um bom garoto pode vacilar. Afinal, esse é um jogo complicado. Eu me lembro que acho que foi nos Estados Unidos, quando teve
o Leonardo, se não me engano, cometeu aquela falta, né, e tal. Ele era, até aquele momento, considerado os 3 top em termos de, por quê? Bela estampa, comportamento exemplar e um sujeito articulado. Então, para 250 categorias de produto, ele estava aprovadíssimo. E, de repente, foi lá e fez aquele papelão e tal. E aí foi um problemaço para resolver. Dor de cotovelo causada pelo safanão de Leonardo no jogador americano. Um lance que marcou a carreira de um dos jogadores mais bem educados a usar a camisa da seleção. Um erro feito ao vivo e a cores para o mundo inteiro ver pela TV. Hoje seria visto ainda por mais gente e de outras formas. Essa é a Copa laboratório, né, das agências para o futuro dos eventos de massa. Eu acho que ela está sendo analisada sob esse ponto de vista. Ronaldo é um fenômeno de propaganda há muito tempo. Esse mundo ele tira de letra. Ainda que o tempo aos poucos tenha alterado a imagem dele, não só na balança. O publicitário já disse coisas como... Ele passa uma imagem de bom menino, né? Ele fez aquelas campanhas na Bósnia e tal. Então ele construiu uma imagem dele muito forte. E vai ser difícil, e ele não é de fazer besteira, vai ser difícil ele destruir isso, ou alguém destruir isso. Palavras que o próprio Ronaldo hoje não assinaria. Mas o fenômeno Ronaldo vai muito além do julgamento do comportamento. O que o Ronaldo vende como ninguém é a imagem universal e comum a todos. A da pessoa que erra, tropeça, mas se levanta e dá a volta por cima. Porque o Ronaldo está muito atrelado a um fenômeno superação. O fato dele ter comprovadamente se superado muitas vezes estabelece sempre a expectativa de que ele novamente se superará. No esporte esse fascínio existe em outras áreas e o futebol não tem muito isso. Um esporte, por exemplo, que as pessoas são fascinadas com isso é no boxe, aquele lutador que é nocauteado num assalto, está cambaleando no outro e se recupera no nono assalto. 4 Copas, 3 como protagonista, um recorde de 15 gols. É um patrimônio, uma fama que ainda vão gerar muito dinheiro. Olha, tem que respeitar, né? São 4 Copas seguidas com o Ronaldo. Se ligou? Desde 1994 que o fenômeno não ficava fora de um Mundial. E chegou a hora de mais um desafio da Copa. Você sabe que país venceu mais decisões por pênaltis? Será que é o Brasil do nosso São Tafarel? Será que foi a Itália? Não, a Itália tinha o Baggio, então não pode ser, né? No próximo bloco, a resposta. E mais, passado e presente dos craques nas telinhas.